Podemos falar do medo, né, da morte, o medo de não mais existir. Que medo é esse? É um medo que a gente pode dizer, um medo que tem a consequência disso é a bondade divina, é a misericórdia divina. Por quê? Porque esse temor, esse medo de morrer, ele é consequência da lei de conservação. Repara bem, que se nós não tivéssemos na lei de conservação o medo da morte, o que algumas pessoas fariam sem uma boa ideia formulada sobre a vida futura, no momento que ela passa pelo desespero, pela dor, por uma situação traumática? O que ela faria? Ela ia fazer a fuga espetacular, ela ia sair da vida, ela ia se suicidar, ela ia enlouquecer, ela ia fazer qualquer coisa para não fazer o enfrentamento da situação que lhe compete. Por isso, a misericórdia divina que dá o medo, é um instinto de conservação. Então, a gente pode ver lá uma pessoa, digamos assim, um morador de rua, e que tem até, que não tenha mais família, que tenha doença, que a gente pensa assim, pô, essa pessoa não tem nada que ligue à vida, ele não está querendo mais viver. Repara como é que atravessa a rua. Vê se alguém se joga na frente do carro. Se joga não, foge de tudo que é perigo. Busca abrigo na hora do trovão, das chuvas, porque é do instinto de conservação. Esse instinto é providencial. Enquanto a gente não constrói uma ideia melhor do que a vida futura. Porque lá nos povos primitivos, essa ideia da vida futura, ela é inata, mas ela não é muito superficial. Com o passar do tempo, ela vai virando uma esperança, até que a gente vai progredindo no senso moral, e a ideia da vida futura passa a ser o quê? Uma certeza. Então, isso é um dos medos, o instinto de sobrevivência. O medo do desconhecido. É natural que a gente tenha medo do desconhecido. Não que a vida espiritual não seja desconhecida, porque não é. Todos nós já vivenciamos, nós viemos da vida espiritual. Mas, no momento, por uma questão de abafar a memória, quando a gente reencarna, né, o que acontece? É um abafador da memória, o corpo físico. Essas memórias, a lembrança que nos protege de uma certa maneira, das próprias relações, se a gente ficasse lembrando de tudo o tempo todo, seria uma coisa difícil. Então, a gente, momentaneamente, esquece da vida futura. Então, a gente entende isso como desconhecido. Mas não é desconhecido. Então, o que acontece? Enquanto não se joga a luz, tudo é muito tenebroso. Lembro de uma história de um moço que foi ficou hospedado à noite num determinado albergue, que não tinha luz. Ele chegou lá, foi colocado naquele quarto, o quarto muito escuro, e quando ele está lá arrumando as coisas dele para dormir, ele olha assim para o pé da cama e vê uma cobra. E ficou paralisado diante daquela cobra ali a madrugada toda, não conseguiu dormir e não se moveu. Até que começou a luz da manhã a iluminar o quarto dele, não era uma cobra, era um pedaço de corda. Nós não somos assim? A gente paralisa. A importância da luz ser jogada para que a gente possa discernir o que é a cobra do que é a corda na nossa vida. Do que é o bicho pavoroso, do que não tem bicho nenhum. Então, assim é o conhecimento da vida espiritual.